E finalmente nasceu a proposta do novo arcabouço fiscal. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Papo de Economia pela CI. E essa semana nós tínhamos uma expectativa muito grande pelo anúncio, tão esperado, através do ministro Haddad, do novo arcabouço fiscal, que é a possível substituição ao teto de gastos, que vem se mostrando até bastante ineficaz nos últimos anos, muito questionado, e talvez não pelas razões corretas, mas muito questionado. E a ideia de criar um projeto alternativo, que o ministro Haddad e sua equipe estão propondo para a sociedade, foi vista com muito bons olhos, porque coloca dentro da discussão econômica, né, a questão do braço fiscal, né, porque o Banco Central cuida da política monetária, tem o seu limite, né, em relação à subida e descida de taxa de juros, com a parte de enxugamento de dinheiro dentro do movimento econômico, mas o controle do caixa, né, o controle de gastos está na mão do governo. E esse instrumento coloca algumas regras ligadas à possibilidade do governo gastar mais ou menos. E num primeiro instante, o anúncio no dia de ontem trouxe alguns elementos bem positivos. O primeiro impacto foi bastante positivo, já vou mostrar alguns indicadores aqui para vocês, dentro daquela lógica que mesmo antes de se ter uma análise um pouquinho mais apurada da proposta, porque até um determinado momento nós temos uma proposta em PowerPoint, né? A partir daqui vai se detalhar cada vez mais cada linha da proposta, para ver se é crível ou não, se o Congresso vai analisar e vai aprovar, tem uma série de etapas aqui para ser vencida. Mas a premissa básica que está na mesa aqui agora é que é melhor ter um arcabouço fiscal, mesmo que ruim, do que não ter nada. Então, vou mostrar rapidamente para vocês aqui as primeiras reações. Então, olha só o que acontece com o dólar. O dólar vinha até bastante estressado, principalmente logo após a manutenção da decisão da taxa de juros e a volta da carga do presidente Lula, da Gleisi Hoffmann e alguns membros do governo, mais uma vez demonizando o Banco Central, causou um estresse. O dólar chegou a flertar muito próximo lá da casa 5,40, mas a partir da expectativa de que teríamos ainda nessa semana o anúncio do arcabouço, se soltou de forma antecipada algumas informações que foram bem vistas pelo mercado e na divulgação do fato, reparem, voltamos aqui para a faixa de 5,10 e nesse momento me parece muito mais próximo da faixa do 5 do que retornar à casa dos 5,50. Então aqui é um primeiro indicador, na nossa visão, bastante positivo em relação ao arcabouço fiscal. Quando a gente olha para o Ibovespa, que é o índice de ações, reparem que nós tínhamos perdido 100 mil pontos. Cotação de mais de 3 anos atrás, então, em janeiro de 2020, nós chegamos a bater a 120 mil pontos e nesse momento nós estávamos novamente andando abaixo de 100 mil pontos. Reparem na reação contrária, que os ativos de risco começaram a receber uma atenção um pouco melhor, já retornamos aqui à casa de 103 mil pontos. E talvez a informação mais relevante nesse momento, que é a informação da taxa de juros, que aqui o DI Futuro ele traz a expectativa de como o mercado enxerga a possibilidade dos juros baixar ou não, com o anúncio, né, aqui foi o estresse, né, quando estressou novamente, ele deu novamente uma subida, dando mostras. Isso aqui é o DI 24, que seria a taxa de juros lá em janeiro de 24, daqui a 9 meses, e a partir do anúncio voltamos aqui na faixa dos 13, o que indica a possibilidade real de termos, ainda dentro do ano de 2023, possivelmente, o Banco Central atuando para baixar a taxa de juros. Que eu não tenho dúvida nenhuma que é um dos elementos talvez mais importantes que temos na hora da tomada de decisão em relação ao crescimento, em relação ao que pode acontecer de bom para o Brasil. Essa semana eu dei uma palestra lá em Campo Bom, a convite da Regional Campo Bom, lá do Rogério, e lá na palestra basicamente eu coloquei essa pauta, né? Eu disse assim, dois elementos que precisam ficar muito atentos no Brasil. Primeiro, o arcabouço fiscal.
quando eu dei a palestra, o arcabouço fiscal ainda não tinha sido anunciado. Tinha essa expectativa, mas não tinha sido anunciado. Então, eu bati muito nessa questão de que era a chave naquele momento. E o segundo elemento era que, a partir disso, nós tínhamos que começar a prestar atenção na taxa de juros, porque ela é que vai ser o starter, né, o guidance, para que tudo comece a melhorar novamente. Então, a partir do momento que temos um arcabouço crível, executável, e que a sociedade acredita nele, o Banco Central começa a baixar juros e a roda começa a girar de forma um pouco mais rápida novamente. Claro que carece de análise, como eu disse, é uma proposta ainda em PowerPoint. Ela é muito otimista no que tange a questão das receitas, tem alguns gatilhos que precisam ser observados e melhor estudados. E então é aquela história. A priori é muito bom. Vamos ver o detalhamento daqui a pouco, como é que os mercados reagem, mas o que eu sempre digo, é melhor ter uma proposta de arcabouço fiscal ruim do que não ter nada. Então, a minha leitura preliminar é de que foi bastante positivo e que o ministro Haddad deu um passo muito importante para que as coisas comecem a melhorar a partir de agora. Espero que tenham gostado, deem seu like, assine os canais aqui da CI e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!